do monitor do debate público traz questões assim que se encaixam mais uma vez muito com o que está rolando na semana, né? Então vamos começar com essa primeira pergunta. Eu já até adiantei enquanto conversava aqui com o Miguel Stedley, que é em relação a esse benefício que pode vir a ser concedido para moradores do Rio Grande do Sul, para empresários principalmente, né? Nos mesmos moldes da pandemia da Covid-19, quando as empresas foram subsidiadas para não demitirem seus funcionários, por conta de, no Sul, no caso, de não conseguir retomar agora imediatamente o seu funcionamento. E daí vocês questionaram esses 5 grupos, como sempre, em relação a esse benefício emergencial. Conta pra gente os resultados. Essa é uma proposta, na verdade, do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Que foi feita para o governo federal. É meio que um plano deles, mas usando verbas federais. Então, mas assim, a gente, na verdade, viu qual foi o impacto disso para os nossos grupos diferentes, né? Como está aqui na tela mostrando. Assim, dizendo no geral, as pessoas aprovaram. Eu acho que essa agenda de socorro ao Rio Grande do Sul é o tipo de agenda que ninguém vai contra, né? Por mais que eu acho que a extrema-direita crie muito fake news a respeito disso, mas não é um fake news de se opor à ajuda, mas só de desqualificar as coisas que o governo faz, né? Então você vê, por exemplo, os bolsonaristas convictos, que são o pessoal mais conectado com o sistema de informação bolsonarista, então eles também são favoráveis, só que eles acham que o governo não está fazendo legal, eles desconfiam que o governo seja um bom executor das políticas, né? Particularmente o governo federal. E o governo estadual também, desconfiam dos 2 governos, né? Já os bolsonaristas moderados gostam, né? Acho que é uma maneira boa de ter o retorno dos impostos para as pessoas. E os demais participantes todos aprovam isso. Alguns assim pedindo mais transparência, tal. Os flutuantes, que são eleitores céticos geralmente, eles tendem a ter essa desconfiança também em geral em relação aos governos, tá? Então são pessoas assim que têm menos compromisso com o voto, vamos dizer assim, e portanto mais desconfiança da administração pública. Então, assim, eles aprovam, mas querem que seja transparente e tal. E os Lula descontentes, que são mais de esquerda, claro, eles estão... Porque, veja bem, a pessoa que está descontente com o governo, né, que responde que está descontente com o governo, ela tem uma boa parte delas é mais à esquerda do que o governo. Então, assim, nesse grupo aí, a gente tem gente que é crítica ao governo pela esquerda, não é a crítica pela direita. É uma combinação, na verdade, né? Eu acho. Mas eles, por exemplo, eles são os únicos que falaram, não, mas esses empresários que receberem um tipo de auxílio, eles precisam ser vigiados para ver se estão realmente repassando auxílio, né? O que eu acho, na verdade, uma medida importante nesse tipo de política, né? Que a gente sabe que é complicado garantir que auxílios desse jeito, que são auxílios que não são dados diretamente na ponta, né, ao beneficiário, a intermediação sempre coloca um risco de desvio, um risco de má gestão, né? Infelizmente. E é uma má gestão que não depende só dos governos, depende dos empresários, entendeu? Não, acho super legítima essa preocupação em relação à fiscalização, né? Muita gente tem citado realmente com todos esses anúncios de liberação de verba, é importante fiscalizar para ver para onde tudo isso vai. O próximo questionamento, inclusive, daí é sobre Sérgio Moro, absolvição de Sérgio Moro. E daí é muito interessante, né? Eu li aí os resultados e fica muito explícito que o bolsonarista moderado é o terceira via, né? É aquela pessoa que defende essa terceira via, que era Sérgio Moro. O bolsonarista moderado é neoliberal, é pró-Lava Jato, ele é antipetista, ele é o tipo daquele tucano ressentido, entendeu? Aquele sujeito... a gente conhece muito isso, principalmente em São Paulo, né? Eu sou paulista também, apesar de viver no Rio. Então, assim, essa turma, assim, esse pessoal que... Então, você vê que eles são fãs do Moro, da Lava Jato. Os convictos, na verdade, eles têm um pé aqui e um pé ali. Eles gostam do Moro na medida que o Moro se alia ao Bolsonaro. Os convictos é Bolsonaro, eles são muito... Esses são realmente, mitificam o Bolsonaro. Fazem dessa ideia do mito, realmente, eles vivem isso, né? Então, na medida que o Moro ajuda o Bolsonaro, sim, mas o Moro é um cara que pisou muito na bola com o Bolsonaro, né? Um cara que
faltou ao Bolsonaro em alguns momentos. Então. Mas eles não rejeitam completamente Sérgio Moro, isso que é interessante, né? Sérgio Moro pode ressurgir como figura política e ter o apoio, inclusive, desses bolsonaristas convictos, porque eles não rejeitam totalmente. Porque o Sérgio Moro encarna essa coisa do antipetismo, na verdade. E o bolsonarismo, assim, a coluna vertebral deles é o antipetismo também. Sim. Então, nisso, eles estão juntos, né? Tem essa, vamos dizer, eles são geneticamente ligados, entendeu? Mas, Sim. assim, é claro que a história do Sérgio Moro é uma história que teve tensões com o Bolsonaro. Na medida que tem essas tensões, eles não desconfiam, eles são um pouco desconfiados do Moro, né? Mas, claro, o DNA, como se diz hoje em dia, o DNA antipetista está lá. É comum. Sim. E nesses outros grupos há um questionamento em relação à justiça, inclusive, né? Assim, mas aí é o contrário, né? É um questionamento, aquele questionamento tipo assim, não, a justiça nunca pune os poderosos, nunca pune as pessoas, os políticos, tal. Então, e aí, de novo, os flutuantes são bastante céticos também em relação à justiça, né? Eles são os mais céticos, eu acho. Porque os Lula descontentes são mais contrários ao Moro mesmo, são mais a favor da punição dele e tal. Os outros são mais assim, não, porque a justiça realmente não funciona direito e tal. Os dois grupos têm desconfiança em relação à justiça, mas os flutuantes mais ainda. Perfeito. E temos um terceiro questionamento que é em relação ao... A volta do imposto sobre importados. Exatamente, que foi algo que foi definido pelo Congresso, pela Câmara, nesta terça-feira. Comentava agora comigo a Stedley também sobre esse dia de definições. Na terça-feira, esse imposto sobre importação passou ali na Câmara também. O que você avalia em relação ao imposto? Não, esse foi de lavados. Todos os grupos, os 4 grupos, inclusive até os evangélicos dentro dos grupos, porque a gente faz uma análise lateral dos participantes evangélicos para ver se tem alguma coerência, né? Específica aos evangélicos. Na semana não deu nada. Os evangélicos de cada grupo se comportaram como as outras pessoas de cada grupo. Todos foram contrários ao aumento de imposto, desse imposto sobre importados, né? E alguns grupos falando que os bolsonaristas convictos para falar que não, o Bolsonaro não fazia isso, veja como esse governo quer fazer e tal, usam qualquer oportunidade para fazer essa comparação e colocar o Bolsonaro para cima e o governo para baixo. Eles são bem constantes nisso. Mas é engraçado que os bolsonaristas moderados, que são mais neoliberais e tal, aproveitaram para falar que esse imposto, na verdade, ia prejudicar os mais pobres, como se se preocupassem verdadeiramente com os mais pobres. Porque assim, não é que esses moderados, a gente não faz filtro de renda, não é que esses moderados não possam ser pessoas de baixa renda, é que, de fato, eles não manifestam preocupações com as pessoas de baixa renda muito sistemáticas, mas nesse caso usaram o argumento, né? Mas, assim, o imposto não é popular com nenhum dos grupos, não é aprovado por nenhum dos grupos. Mas, dito isso, Thalita, assim, eu acho que a gente tem que, se a gente for pensar nisso, assim, trazer essa discussão para o plano da análise política, porque a gente está olhando aqui, né, como esses grupos se posicionam. Mas, para análise política em geral, eu acho assim, todo governo tem que tomar decisões que não são populares. Assim, o governo não deve governar simplesmente pelo consenso, não é um governo plebiscitário, entendeu? Um bom governo não é um governo que teria, assim, no QG máximo, uma pesquisa como a minha lá instalada, e ele seguiria toda essa pesquisa, a pesquisa, né? Isso, por exemplo, uma questão de conta pública, o governo federal acho que tem uma pressão imensa da mídia, do empresariado, de parte do empresariado, da finança, do chamado mercado, né, para diminuir o gasto público. Os caras não param de falar isso, existe um treinamento absurdo isso. E o governo precisa, de fato, criar recursos para poder investir em políticas públicas, para poder, inclusive, aumentar o salário mínimo e tudo mais. Né? A gente sabe disso. Então, essa é uma maneira, porque me parece... E existe uma pressão do empresariado brasileiro também por essa tarifa, porque parte das empresas brasileiras sofre muito com essa competição de importados taxa zero, né? Só que eles não aparecem em público para defender o governo, essa coisa. O governo leva todo Mas é um tipo de medida necessária, eu acho, tanto para dar uma certa competitividade às empresas brasileiras, como também para aumentar a arrecadação. É interessante eles terem colocado ali 2 grupos, pelo menos,
a opção de reduzir a tarifação, a tributação sobre os produtos nacionais, né? Você vê uma compreensão, inclusive, também em relação à economia, né? Então, não é só você taxar lá de fora e, de repente, reduziu aqui de dentro. Mas é aquela compreensão que acha que a gente paga muito imposto, que, na verdade, o caminho é diminuir imposto para todo mundo. É claro que, assim, numa lógica restrita, se você diminuir imposto para as empresas brasileiras, elas ficam também mais competitivas. Só que essa diminuição geral de impostos vai fazer com que a arrecadação do Estado diminua também. E a gente não está precisando disso nesse momento. Pelo contrário, a gente está precisando do Estado que redistribua, né? Não do Estado que saia da sociedade, do Estado que entre, porque a nossa sociedade é muito desigual, entendeu? Perfeito. Em relação aos evangélicos, chama atenção, você comentou, né, que eles se colocaram da mesma maneira em relação aos grupos que pertencem, mas porque não tem nenhuma pauta moral, né, mais relacionada à moral. Então, realmente, eles não se colocam enquanto evangélicos nessas discussões, né? Você vê que coisa, né? Eu acho que a sua compreensão assim é bem... O que a gente está fazendo os grupos de evangélicos, essa coisa de separar o grupo de evangélico e tentar, na verdade, fazer uma interpretação só dele, é um pouco recente, mas eu acho que essa tua leitura está bem correta. Quando bate nessas questões de sexualidade, de valores da família, principalmente, aí políticas públicas digam respeito a isso, aí eles realmente mostram uma certa coerência, quando não se comportam como as pessoas de cada um dos grupos.